Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós sempre procuramos trazer informações importantes para as pessoas que nos ouvem, e mesmo que você nunca tenha lido a Torá, o Tanar, nós temos alguma informação que vai ser útil para a sua vida, porque é aquilo que o Eterno quer que você saiba. Nós vamos ler um texto que nós encontramos no livro de Yohanan, capítulo 12, verso 37, começando assim. Mesmo tendo feito Yeshua tantos milagres em sua presença, não confiaram nele, para que a palavra de Ishayahu, o profeta, se cumprisse. Adonai, quem creu em nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? E a razão pela qual não podiam crer era, como disse Yeshayahu em outro lugar, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem façam techuvá para que eu os cure. Yeshayahu disse estas coisas quando viu a Shekhinah de Yeshua e falou sobre ela. Ainda assim, muitos líderes puseram a confiança nele, mas por causa dos perushim, não o diziam abertamente, com medo de serem banidos da sinagoga, pois amaram mais o louvor dos homens do que o louvor da parte de Deus. Yeshua declarou em público, quem põe a confiança em mim, não confia apenas em mim, mas em quem me enviou. Também quem me vê, vê quem me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para quem confiar em mim, não permanecer nas trevas. Se alguém ouve o que digo e não obedece, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita o que eu digo, tem um juiz. A própria palavra que falei o julgará no último dia. Porque não falei por iniciativa própria, mas o Pai me enviou e me deu uma ordem. Isto é, o que dizer e o que falar? Sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. Yohanan, que é João, ele transmitiu uma mensagem muito importante. Ele transmitiu aquilo que ele ouviu diretamente do Mashiach Yeshua. Yeshua, diante de uma multidão de pessoas, muitos deles perushim, eram os fariseus, muitos eram os entendidos da Torá, e ele falou claramente sobre a Torá e observou que muitas pessoas, até mesmo entre as autoridades, muitos até aceitaram o que ele disse. Confiaram, é verdade, eles estavam de acordo com o que Yeshua falou. Mas eles tiveram receio de declarar isso publicamente, porque havia muita resistência contra Yeshua entre as maiores autoridades. Essa resistência fica clara que não era por algum problema com a Torá, algum problema de interpretação, algum tipo de afronta às Escrituras, mas porque essas pessoas viam em Yeshua uma ameaça à sua posição. Eles olhavam a coisa de maneira, vamos assim dizer, mais política do que de acordo com a verdade. Mas muitas destas pessoas que pertenciam à sinagoga, eram pessoas de destaque, fizeram assim, Yeshua está certo, ele deve ser o Mashiach, mas se eu falar que eu acredito nisso, eu poderia ser expulso da sinagoga. Bem, Yeshua, ao saber que isso acontecia no coração de vários, não todos, porque na realidade uma grande quantidade de pessoas acabaram admitindo que concordavam que Yeshua era o Mashiach, porque ele fez muitos milagres, não somente pelos milagres, mas principalmente pela sua mensagem. Mas Yeshua disse claramente a respeito daqueles que não creram, e nós vemos isso até os dias de hoje, pessoas que às vezes, ao saberem a respeito de Yeshua,
podem ser pessoas conhecidas da sinagoga, líderes, rabinos, mas, bem, Yeshua tem tudo para ser o Messias, deve ser ele mesmo, mas se eu disser que eu acredito nisso, eu vou ter problemas com a comunidade. Yeshua enquadrou todas estas pessoas, não apenas aqueles que estavam diretamente se relacionando com ele, mas principalmente para aquelas pessoas que até hoje fazem a mesma coisa. E ele enquadrou na mensagem que o profeta Isaías já tinha dito isso há séculos antes de Yeshua. E para nós já há milênios, há mais de 2.600 anos que o profeta Isaías tinha dito isto. Porque muitos haveriam de endurecer o seu coração, honrando mais os homens do que a Deus. Bem, agora fica por sua conta. A respeito de Yeshua, que você já ouviu falar muitas vezes, a respeito do Mashiach, que muito possivelmente o Espírito de Deus já tocou no seu coração, que você deve reconhecê-lo como Messias. Mas se tem alguma coisa que o está impedindo de declarar isto, saiba que o Eterno está observando a sua decisão. E ele vai avaliar se no seu coração o interesse é honrar a ele e obedecer a ele, ou se você se preocupa com a opinião das outras pessoas, se você se preocupa com pessoas mortais que talvez não queiram Yeshua por motivos egoístas e por estarem fora da verdade. Bem, Yeshua deixou claramente isto, que cada um vai ser julgado pelas suas ações, pelas suas decisões e pelas suas conclusões, podemos até acrescentar. Então, pense bem a respeito de você mesmo. Quem é mais importante para você? O seu Criador ou as pessoas que estão à sua volta, que estão preocupadas consigo mesmas e não com você? Saiba que um dia você vai deixar esta vida e vai se apresentar diante do Eterno. Haverá um dia de julgamento. E você será julgado pelas palavras que foram escritas da palavra do Eterno. Não por aquilo que você ouviu falar, não aquilo que você quis ouvir ou que não quis ouvir. Então, decida-se. Recebendo Yeshua na sua vida, você vai não somente experimentar verdadeiros milagres de transformação na sua vida, na questão pessoal sua, como você vai ter paz com o Eterno e vai poder ser também um exemplo para que outros também tenham coragem de obedecer ao Eterno e não se deixar influenciar por pessoas que mal podem responder por si mesmas, mas às vezes tentam atrapalhar os outros. Receba a salvação que o nosso Deus te oferece, porque Ele enviou Yeshua ao mundo, porque Ele ama a sua alma, o seu espírito. Reconheça-o, porque esta vida passa, mas ficaremos com o Eterno para sempre, se nós o honrarmos. Que o Eterno abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.